Bom dia meus amigos, bom dia irmãos, bom dia. Graças a Deus, vencemos mais uma semana, graças a Deus, vencemos e chegamos até aqui. Que alegria, sim, dá muita alegria saber que tudo tem acontecido conforme planos de Deus e tudo tem acontecido da melhor forma. Chegamos essa sexta-feira. Que seja um dia fantástico para você, que seja um dia de muitas bênçãos, um dia onde você possa perceber a graça de Deus bem pertinho de você. Tá bom? Grande dia. Logo mais nossos amigos estarão chegando. Hoje talvez, em função do feriado aí, né? O pessoal está dormindo até um pouquinho mais tarde, mas isso não é um problema não. Logo mais todos estaremos aí juntos participando desse vídeo. Tá bom? Bom, hoje eu vou aproveitar e vou falar de um tema que um amigo meu, o professor Públio Azevedo, ele fez uma publicação e aquela publicação que ele fez me chamou bastante a atenção e é a respeito mesmo do nosso comportamento, a respeito de nosso sentimento, um deles, né? Que muitas vezes, em função das coisas que nos acontecem, principalmente com as pessoas, nos leva aí ao enfraquecimento, nos leva aí a querer desistir, né? A querer desistir. E aí ele escreveu um pequeno texto e isso eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Falou comigo, né? Mexeu lá com algumas coisas no meu coração e me deixou assim mais animado, numa perspectiva bastante interessante, uma boa perspectiva da nossa vida. Nós, por vezes, a gente pensa que já sabe de tudo, pensa que já viveu tudo, pensa que estamos imunes, né? Imunes a situações, a sentimentos, e muitas vezes a vida, no seu decorrer, nos acontecimentos, ela nos pega assim meio que desprevenida e a gente dá aquela balançadinha e nós somos chamados de novo a atenção. Opa, o que te falta aí não é a capacidade, o que te falta aí é entendimento. Aí você precisa rever esse entendimento, refazer esse entendimento e você se posicionar novamente, né? Então, o professor Públio, ele escreveu esse texto e ele começou lá em João 13:1, primeiro versículo de João 13, e diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esse foi o texto. Um pouco antes da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Nesse texto, é legal, se você tiver sua Bíblia, abre sua Bíblia lá em João 13, leia o capítulo todo. Jesus está à mesa com os discípulos, está na Páscoa com os discípulos e ele está apresentando, falando aos discípulos dos fatos que viriam a acontecer. Mas a sua mesa tem duas figuras ali extremamente importantes na história de Cristo, né? E para a nossa vida também, que é a figura de Pedro e a figura de Judas, né? Então, humanamente falando, os dias que antecederam a última Páscoa foram de alto nível de angústia, conflitos internos, temores, dores emocionais e reflexões para Jesus. Já parou para pensar nisso? Quando nós falamos de Pedro e Judas, quem estava ali na frente deles? Quem era Pedro? Quem era Pedro? Quem era Judas? Judas é aquele que o venderia, né? Aquele que o entregaria à morte. E Pedro, aquele que o trairia, aquele que ainda o trairia. Aí você e eu, muitas vezes, fracassamos no nosso dia a dia, fracassamos nos nossos relacionamentos, porque alguém em algum momento nos traiu, alguém em algum momento nos ofendeu, alguém nos frustrou, criávamos grandes expectativas a respeito de determinados comportamentos de algumas pessoas, e essas pessoas então falharam
naquilo que você criou expectativa, e eu também, né? A gente vai vivendo e vai criando expectativas, mas as pessoas erram, as pessoas falham, as pessoas mudam, né? Ninguém é igual durante toda a vida, ninguém permanece igual durante toda a vida. Muitos fatores acontecem e as pessoas são transformadas. Então, às vezes, a transformação nem é para um lado ruim, mas atinge-nos porque mudou, né? Atinge-nos porque mudou. Quer ver um exemplo fácil disso aí? E eu creio que é um bom exemplo. Alguém que é transformado pelo dinheiro, né? Pela riqueza, torna-se uma pessoa melhor de vida, melhora de vida, aí ele já sai daquele bairro mais simples que ele morava, ele passa a morar num lugar melhor, ele passa a ter casa melhor, carro melhor, porque as condições financeiras foram mudando e então ele progride, né? O progresso chega à vida dele. E o que é legal, né? Que quem ficou, muitas vezes diz aqui que quem cresceu agora ficou mascarado, porque não vai mais lá, que ficou mascarado, porque não liga mais. Mas normalmente a gente não pensa no que foi transformado de fato. Na realidade, o que foi transformado não foi o caráter do indivíduo, mas foi a sua condição social, e aí nem sempre ele tem mais realmente tempo ou condição de estar, né, participando como participava no passado. Então, entendeu? As mudanças, elas fazem parte e elas poderão acontecer, que não é neste caso. Neste caso, a situação de Jesus era de olhar para alguém sabendo que aquele alguém o trairia. Era de olhar para alguém e saber que aquele, na hora da pressão, ele não suportaria. Pedro não suportaria a pressão e entregaria e declararia não ser amigo de Jesus. E Judas, interessado em outras coisas, entregaria Jesus à morte. Então, ele sabia que, apesar de tudo aquilo que estaria vivendo, todo aquele momento, ele sabia, a única coisa que Jesus tinha certeza é que ele iria morrer. E o interessante é que não importava tanto a atitude de Pedro ou a atitude de Judas. O propósito da vinda de Cristo para a terra era de morrer por mim e era de morrer por você. Pedro e Judas passou a ser então só um detalhe dentro desse processo. Ele sabia, sempre soube o que iria acontecer. Afirma que exatamente para este fim que ele veio, sofrer e morrer. A situação era tensa, difícil, angustiante. E ainda de onde ele mais esperava veio a tradição. Jesus humanamente na terra viveu como homem Deus, mas também como homem. Em seu coração humano, sim, ele sentia dores humanas, percepções humanas, né? Lá na cruz ele chega a pedir ao Pai que, se possível fosse, passasse dele aquele cálice, que ele não precisasse enfrentar aquilo. Era o Jesus humano orando, mas logo em seguida entra o Jesus Deus e ele diz então que seja feita a tua vontade. Se não for possível, não tem problema, está tranquilo, que seja feita a tua vontade, Pai. Então eu passarei pela morte, eu passarei pela cruz. Então, em dois momentos, né, Jesus humano, olha, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Depois ele diz, olha, mas sendo a tua vontade, sendo o teu projeto, que se cumpra na minha vida. Então, imagino que Jesus, olhando para Pedro, olhando para Judas, humanamente se angustiasse, sabendo qual era o caminho que aquelas pessoas já tomariam. Então, por isso que quando o professor Públio ele escreveu o comentário, no comentário ele diz assim, que a situação era tensa, era difícil, porque Jesus não esperava a traição e o abandono dos seus amigos mais próximos. Humanamente, né? Sabia já o que ia acontecer, mas humanamente ainda sofria, sabendo o que iria acontecer. Mas Jesus não deixou se abater e não se escondeu, não se omitiu. Ou seja, Jesus não desistiu. Jesus não desistiu.
Sua convicção e fé no chamado e propósito de Deus para a sua vida o fazia ver além. O que nos falta muitas vezes na nossa vida é essa definição de propósito. O que falta na nossa vida muitas vezes é esse entendimento de que você foi criado para um propósito, você existe por um propósito, e esse propósito Deus conhece. Talvez você não esteja ainda esclarecido, mas busque em Deus, Deus esclarece. Deus te mostra qual é o propósito. As dificuldades do nosso entorno não deverão ser suficientemente fortes a ponto de fazer você desistir. Haverá na nossa vida também aqueles que nos trairão, haverá na nossa vida aqueles que nos venderão. Farão parte da nossa história. E se você já tem uma determinada idade, você deve ter já vivido situações parecidas com essa. O problema é que são situações que não nos deverão fazer parar. Não deve parar. Não deve fazer você desistir dos seus projetos, desistir dos sonhos. Mas deverão sim fazer que você se ajuste ao sonho, ajuste a situação para que seja viável o sonho. Se ajuste a condição para que seu projeto siga em frente. Talvez não da mesma forma, talvez seja necessário fazer ajustes, seja necessário fazer mudanças, mas que você siga em frente. Não desista. Jesus não desistiu. Na presença dos traidores, na presença daqueles que queriam levá-lo à morte, Jesus não desistiu. Ele levou em frente o seu projeto. Paz do Senhor, Viviane. Deus te abençoe. Leva em frente o seu projeto, Viviane. Não desista, viu? Jesus não desistiu. Leva e siga em frente. A sua convicção e fé no seu chamado, que era do próprio Deus, era o propósito de Deus para a vida dele, ele levou e cumpriu até o fim. Então, a minha palavra para você nesta manhã, baseado nesse texto de João 13:1, na palavra de Jesus, que Jesus amou aqueles homens até o fim. Que você também tenha esse sentimento de amor por aquilo que você vive, de amor pelos seus sonhos, de amor pelos seus propósitos, olhando para as pessoas, entendendo que são humanos e como humanos errarão. Então você não deve desistir, não mude por causa da circunstância. Não desista nunca de falar a verdade. Se posicione, porque alguns mentem, não tem problema, porque muitas vezes, ou algumas vezes, a mentira de alguém te trouxe prejuízo. Não desista nunca de falar a verdade. Diga a verdade. Não desista de ser alegre, de ter alegria, de ter paz. Porque se alguns estão preferindo viver em guerra, o problema não é deles, o problema é deles, o problema não é seu. Eles decidiram viver em guerra, eles decidiram viver sem paz. Você não desista, mantenha a sua alegria, mantenha a sua paz. Não desista de amar. Porque se há alguém que vai te trair, que você já sabe, não tem problema. Jesus amou a mim, amou a você, amou a Pedro, amou a Judas, amou aqueles que estariam ali numa atitude comprometedora. Pedro negando, Judas traindo, mas o texto diz que Jesus amou a todos, deu oportunidade a todos, até a morte. Jesus deu uma oportunidade. Então, não desista de amar. Não desista de fazer o melhor. Não desista de fazer aquilo que você possa fazer. Faça sempre da melhor forma razoável, da melhor forma possível, né? Porque se ainda alguém não te valorizou, não tem problema. Não te valorizou, mas você seja melhor. Você faça melhor. Alguém não entendeu o teu trabalho, alguém não entendeu a sua intenção, alguém não parou nem para observar aonde o seu projeto poderia levá-lo e ele viria junto. Não tem problema, não desista, continue fazendo o melhor. Jesus fez o melhor até a morte. Não desista de viver por causa das dificuldades. Não desista de viver por causa das lutas. Não desista de viver por causa de alguma circunstância, de algum momento, do que disseram, do que falaram.
Não desista de viver. Não desista de viver. Enfrente as lutas, enfrente as dificuldades. Toma fôlego, dê um passo atrás, ganhe força, respire e continue em frente. O Senhor Deus, Ele já havia nos dito que teríamos dificuldades, que teríamos aflições, mas que um dia venceríamos tudo isso. Então essa é a minha perspectiva pessoal. Eu sei que um dia tudo isso passará. Um dia a vitória acontecerá. A definitiva, aquela que não permite que mais nada nos sobrevenha. Mas enquanto aqui estivermos, passaremos por essas lutas e passaremos por essas dificuldades. Então, não desista da sua missão, não desista de viver, não desista de amar, não desista de ser verdadeiro e não desista nunca de viver alegre, de viver em paz. A grande missão de Jesus dentro de tudo isso era você, era eu. Ele só tinha uma finalidade de morrer por todos os ingratos, por todos os traidores, por todos os infiéis. Mas ele foi e ele cumpriu o seu propósito. E ele morreu por mim e ele morreu por você. Não desista, não desista. Ele nos ama até o fim. Creia nisso, viva o amor de Deus. Então descanse no seu espírito, descanse na sua paz, tenha paz. Descanse na expectativa de que Deus tem cuidado de nós. Siga em frente, não desista. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esta manhã, te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, Senhor, porque o teu Filho morreu por nós, deu sua vida por nós, e nos deu um exemplo de uma força que devemos ter, uma força que está em nós, que foi o Senhor Deus que nos deu. Uma força humana sim, mas é uma força que, ajudados por Ti, conseguimos então ter força suficiente para vencer as dificuldades, vencer as lutas do nosso dia a dia. Por mais que pareçam difíceis, por mais que à nossa volta se apresente pessoas que parece que têm a intenção de nos enfraquecer, nos entristecer, mas nós queremos no teu propósito, no que o Senhor não negou as nossas fragilidades, o Senhor não olhou para as nossas fraquezas, mas o Senhor nos amou até o fim. Morreu na cruz e a sua morte só tinha o objetivo de nos trazer paz e vida eterna. Então, Senhor, que nós possamos, aprendendo contigo, também viver a nossa vida numa perspectiva de vitória, numa perspectiva de força, sabendo que o Senhor é conosco. Então não nos deixe desistir, ajuda-nos a não desistir, nem da vida, nem desistir das pessoas, desistir de ministério, desistir de família, desistir de trabalho, desistir de escola. Não nos deixe desistir, mas que a tua presença em nós seja assim o nosso maior fortalecimento. A tua presença em nós, o teu Espírito em nós, nos fortaleça de forma que nós possamos seguir em frente, avançando até aquele dia. Obrigado por tudo. Dá-nos um dia de paz, um dia de vitória, um final de semana abençoado, final de semana prolongado. E mais, Senhor Deus bendito, possamos nesse final de semana render glórias e louvores ao teu nome. Seja conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Vencemos. Final de semana chuvoso, por sinal, mas de bênção, de graça. Domingo estaremos ali em São Mateus, na comunidade cristã Fonte de Vida. 9 horas da manhã. Temos culto 9 horas da manhã. Não temos mais a reunião de ensino às 9 da manhã, mas temos culto. O pastor Paulo estará lá trazendo uma palavra. Às 18h30, de novo, outro culto. Então teremos culto às 9 da manhã e teremos culto às 18h30. Que você seja nosso convidado, esteja ali para um abraço. Palavra abençoada ali, uma palavra que pode transformar a sua vida, viu? Rua Desembargador Silva Pereira, 183. Fiquem com Deus, tenham uma excelente semana, que já iniciará aí no domingo, e que na próxima sexta-feira estejamos juntos. Obrigado, professor Públio, o seu texto nos abençoou.